a vida educacional dela. E você tinha já experiência como redação, com redação antes de trabalhar como redator? Como que foi esse início aí? Bom, na verdade, propaganda, eu acho que a gente está falando para pessoas que querem, estão em dúvida aí, muitas vezes, em que curso escolher. Eu acho que uma palavra que resume bem o curso de publicidade é ideia. Eu acho que ideia é uma coisa comum a qualquer atividade que você for escolher exercer depois de formado ou durante o curso. Então, no meu caso, a escolha por redação foi uma escolha de como materializar minhas ideias. Assim. Então, eu escolhi ser redator porque é uma forma que eu me sentia mais à vontade para materializar as minhas ideias. Então, a ideia vem antes da forma, de como você vai executar isso. Em redação, não tinha experiência nenhuma. Então, aprendi fazendo, descobrindo que era mais fácil para mim expor minhas ideias com texto do que imagem, né? Sendo muito, às vezes, um pouco grosseiro assim na comparação, mas basicamente isso. Assim. Antes da redação, você chegou a pensar em alguma outra área, igual você detalhou para a gente, sobre atendimento, marketing, ou depois da redação você trabalhou em alguma dessas áreas? Não, depois de escolher redação, não. Eu experimentei fazer direção de arte. Eu te contei no começo, no segundo grau eu fazia desenhos, né? Foi o motivo da escolha do curso, o motivo principal. Então, eu achava que naturalmente minha escolha seria para a direção de arte dentro dessa gama de atividades da profissão. Mas no decorrer do curso, experimentando coisas, etc., a escolha foi meio que natural assim, para a área de redação. Mas já fui diretor de arte e já fui web designer também. É a área que você tem preferência? Redação. E qual que é a sua rotina dentro da agência? Como que é a rotina de um redator? Pois é. Hoje em dia, eu não sou exclusivamente redator. Eu faço a redação de alguns trabalhos. Minha função principal dentro da RC, que é a RC Comunicação, que é a minha agência atual, na qual eu trabalho, é gerir o núcleo de criação. Então, a minha rotina é bastante atribulada, com muitas reuniões, muitas definições conceituais, muitos direcionamentos durante pensando no dia a dia ali, é uma gestão da equipe, gestão de pessoas e gestão dos processos ali. Então, de 2 anos para cá, que eu assumi essa função gerencial, a rotina muda um pouco. A Poliana enviou para a gente uma pergunta pelo site, perguntando qual é a diferença entre publicidade e jornalismo. Bom, as diferenças são muitas, Poliana, muitas mesmo. Eu acho que talvez seja mais, para ser mais rápido e mais fácil falar o que elas têm em comum. Assim, as duas profissões, elas lidam com a comunicação, seja ela de massa ou comunicação dirigida. As duas profissões, elas estão ligadas a diversos segmentos. Então, quando você trabalha com publicidade, você pode fazer um anúncio hoje para uma companhia de saneamento e amanhã você pode fazer um anúncio para um shopping center. No jornalismo, da mesma forma que você tem um diretor de um jornal, vamos supor, você pode falar hoje de cultura ou fazer um release sobre um filme que acabou de estrear, e amanhã você pode fazer uma reportagem de denúncia, etc. Então, elas começam a se separar na medida de que publicidade é uma forma de comunicação paga e o jornalismo é uma comunicação informativa e mais institucional.
A Poliana também quis saber se quem faz publicidade pode trabalhar dentro de uma agência de moda. Olha, não é a ocupação principal de um profissional de propaganda. Mas, como eu falei, a propaganda tem mudado muito. Então, eu falei que criatividade tinha que fazer parte de todos os departamentos e precisava ser uma condição do profissional, independente da área que ele siga. Então, com criatividade, você pode trabalhar assim numa agência de moda e fazer a diferença. Prisca, via Twitter, queria saber se o Guilherme, para ele falar um pouco a respeito das mídias sociais que estão mudando o conceito de publicidade. Bom, de novo, né? As novas tecnologias influenciando o nosso dia a dia dentro de uma agência. Sem dúvida nenhuma, elas mudaram muito a visão do negócio. Então, as agências que estavam há 30 anos trabalhando no mesmo modelo de negócio, elas estão sendo obrigadas a rever esse modelo e a forma de lidar com propaganda, por conta da internet, especificamente das mídias sociais, porque elas trazem a democratização. Então, cada indivíduo pode ser um veículo de comunicação. Então, isso não é uma prioridade, não é uma vantagem mais dos grandes grupos e os grandes grupos organizados de comunicação. Você tem essa liberdade, as pessoas têm voz ativa na comunicação. A gente vê, para fazer um paralelo, minha mãe falava, né, propaganda boa é o boca a boca, né? As mídias sociais, as redes sociais, elas são esse boca a boca potencializado. Certo. E você já recebeu prêmios importantes aí pelos trabalhos que você desenvolveu, e eu queria saber a sensação do reconhecimento aí, como que você recebeu essa notícia? Bom, publicidade tem esse lado que não dá para negar, é muito legal, mas é tão legal quanto perigoso, assim. Tem esse glamour que você vê em filmes, talvez não tão exagerado quanto nos filmes, mas esse glamour existe, assim, a coisa da premiação mexe com o ego das pessoas, então é muito legal ser reconhecido. É necessário porque é um trabalho subjetivo, então não é uma obra de engenharia que você bate o olho e pode fazer uns cálculos e falar se esse prédio é melhor que esse, ou esse anúncio é melhor do que esse. Então, a premiação é necessária para distinguir o joio do trigo. Mas ele é perigoso também na medida de que isso te faz se sentir, às vezes, melhor do que realmente você é. Então, você precisa ter humildade e discernimento para comemorar o prêmio, ficar feliz com aquilo, mas que isso sirva de estímulo para você ganhar outros e fazer anúncios cada vez melhores. Muitos dos prêmios que você recebeu foram para clientes que têm grande visibilidade no Brasil, e eu queria saber qual a dificuldade de trabalhar com clientes tão grandes. Olha, eu não chamaria de dificuldade. Clientes maiores, eles têm estruturas de comunicação dentro da própria estrutura da empresa muito mais complexas do que clientes menores. Então, essa estrutura complexa e vários níveis hierárquicos que os clientes têm, você precisa de um alinhamento de pensamento entre todas essas cabeças desses níveis hierárquicos. Então, para você fazer uma campanha que passe pelo crivo do assistente de marketing até o presidente da empresa, é mais difícil. Mas também é muito mais prazeroso quando você consegue fechar uma campanha, achar um conceito que seja eficiente, que seja brilhante e que consiga encantar todos os níveis hierárquicos do cliente e depois, consequentemente, ganhar um prêmio, né? Tem que pensar prêmio